Atendendo ao convite da casa, estamos aqui para trazer uma reflexão sobre o tema resignação e esperança. E vamos iniciar comentando a respeito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, cuja sugestão fica aqui para a nossa leitura desse capítulo, suas vários subtítulos. E lá nesse capítulo, no item 2, então, tem duas passagens do Evangelho de São Lucas, capítulo 6 de São Lucas, que nos diz: Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Então, bem apropriado nessa mensagem do Evangelho de São Lucas, e mais adiante ele vai nos falar, advertindo, Jesus adverte, através de São Lucas: ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Claro que é uma advertência àqueles que fazem mau uso das posses materiais. É uma advertência de Jesus, porque tudo que fazemos gera consequências. Estamos criando causas para vivenciarmos os efeitos no futuro, enquanto hoje vivenciamos os efeitos de causas que produzimos lá atrás. No Livro dos Espíritos, lá no capítulo sobre as leis morais, na pergunta 740, que fala da lei de destruição, Kardec faz uma pergunta: que se não seriam os flagelos igualmente provas morais para o homem? Pois colocam o homem a braços com as mais aflitivas necessidades. Os benfeitores espirituais responderam que os flagelos são provas que nos dão a nós, homens, ocasião de exercitar a inteligência, de demonstrar paciência e resignação diante da vontade de Deus. E que esses flagelos também nos oferecem, nos dão oportunidade para que manifestemos os nossos sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, naqueles, diz a espiritualidade, onde o egoísmo não predomina. Naqueles que não compraram mais do que precisavam, que não aumentaram seus preços, que se preocupam, estão aí trabalhando pelos desafortunados em grande grupo na sociedade, temos observado, através das mídias virtuais, angariando doações. Kardec também comenta, neste mesmo final deste trecho, sobre os flagelos destruidores, que na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes à vontade do homem, devemos colocar a peste, a doença, a fome, também as inundações e as intempéries fatais às produções da terra. Estamos na presença, então, de uma peste, palavra citada no Livro dos Espíritos, de uma doença causada por um vírus. E também estamos observando fome, que nos compete trabalhar para amenizar a dor do nosso próximo. Na Revista Espírita de 1865, no capítulo do mês de novembro,
nos coloca, lembrando a obra O Céu e o Inferno, no capítulo sobre o temor da morte, que devemos considerar como um dever zelar pela saúde do corpo, porque a saúde é necessária para a realização dos deveres sociais. Se buscarmos prolongar a vida corporal, não por apego à permanência na Terra, mas para termos mais tempo para progredir espiritualmente, melhorar-se, depurar-se, despojar-se do velho homem e adquirir mais soma de méritos para a vida espiritual. Este deve ser o nosso apego, nosso zelo pela nossa saúde física, para que possamos trilhar nosso caminho. Só saímos da Terra quando houvermos ensinado tudo o que deveríamos ensinar e especialmente aprendermos tudo que viemos aqui aprender. Temos que ter cuidado com o medo patológico que vige, que existe nesse momento. O medo gera um estado emocional desarmonizado, que vai repercutir na saúde física e na saúde mental, fazendo que o indivíduo fique num estado de alerta intenso. Isso vai gerando uma profunda ansiedade e também vai estressando. Pode se refletir em doenças físicas. Então Kardec vem nos alertar sobre a importância da serenidade, que é vital para a nossa saúde emocional e mental. Lá na Revista Espírita, a oração é nosso recurso primordial, pois através da oração nos desconectamos temporariamente do mundo físico e nos conectamos com as forças superiores mantenedoras da vida. O espírito de Dr. Demelry nos acentua a importância da higiene. Parece que ele está nos alertando para os dias atuais. Cuidados, lavar as mãos, usar máscara, se proteger de todas as maneiras conforme recomendado, né? Com os especialistas nesses assuntos, que estão aí na televisão, nas mídias virtuais, nos auxiliando, nos orientando. Dr. Demelry fala também no assunto do temperamento espiritual, que na realidade diz respeito à nossa saúde, como eu falei, emocional e mental. Então que evitemos mágoas, ódios, tristezas, angústias, ansiedades e dar a outra face, como nos convida Jesus, usar o sentimento inverso. Vamos buscar pensar no inverso daquilo que nos assalta nos nossos pensamentos, que nos coloca para baixo. Então vamos exercitar a brandura, a amorosidade, a tranquilidade, o perdão. São sentimentos que vão nos ajudar a manter a nossa saúde espiritual, mesmo que o nosso corpo venha a adoecer. No livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Evaldo Vieira, ditado pelo espírito André Luiz, no capítulo 40, ele vai nos falar da invasão microbiana. E ele fala, André Luiz ditou, que geralmente quase todos os processos de doença surgem como fenômenos secundários, sob zonas de predisposição enfermiça que formamos em nosso próprio corpo. Nós vemos que os médicos têm nos falado, nos alertado, colocado dados estatísticos que são veiculados, nos mostram
que muitos dos irmãos que estão indo a óbito em virtude de doenças pré-existentes, né? Podem ser doenças pré-existentes, como André Luiz nos fala, sementes do destino que trouxemos, né? Planejadas, estão em nosso corpo perispiritual, o corpo do espírito, aguardando o momento apropriado para se manifestarem, se assim for necessário para nosso aprendizado nesta existência. Mas nós sabemos que, através dos nossos desejos insaciáveis nessa existência, né, quando nos lançamos ao uso de bebidas, de drogas, do tabaco, a comida, além do que necessitamos, também estamos nós lesando nosso corpo físico nesta própria existência em curso. Tudo isso são gatilhos. O vírus é o gatilho para a manifestação para que doenças pré-existentes se manifestem. O vírus é o figurante. E as doenças arquivadas em nosso corpo espiritual, ou aquelas que nós já lançamos sementes nocivas em nosso corpo físico nessa existência. Somos fragilizados pela contaminação do coronavírus. E desta forma, esses males se manifestam com toda a sua potencialidade necessária, conforme programação reencarnatória ou conforme descuidos nossos, pelos nossos excessos. Se manifestam no nosso corpo físico, porque tem aí um momento adequado para a eclosão, que são, na realidade, os protagonistas do momento, que podem nos levar à desencarnação. Então, devemos lembrar que todos aqueles que estão partindo desta existência, neste período, são aqueles irmãos nossos, assim busco entender, cuja existência estava já se conduzindo para o término e que sejam todos eles, oremos por isto, amparados pelos benfeitores amigos, porque sabemos que a espiritualidade prevê todos esses acontecimentos com antecedência, né? Como já vimos em algumas obras, por exemplo, dou a sugestão para a leitura do livro Transição Planetária, psicografia do Divaldo Pereira Franco, nosso irmão Divaldo, onde vemos ali os relatos das caravanas espirituais que antecederam o momento do fenômeno dos tsunamis e já estavam na Terra em preparativos para resgatar da matéria aqueles irmãos que tinham merecimentos. Para nós então caminharmos para o final do nosso trabalho, vamos ver qual é o objetivo de tudo isso que está acontecendo. Vamos buscar lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 14 a 17, quando ele coloca: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É o convite. Continua Paulo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornais insensatos,
mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual a proposta desta lição? Que saibamos compreender a proposta desses dias para aprender a lição, para que não tenhamos necessidade de lá adiante passar por nova aflição semelhante ou mais pungente, porque não aproveitamos os dias de hoje, como era o desejo dos benfeitores espirituais. A Terra está se transformando. Os benfeitores amigos relatam em mensagens vindas da espiritualidade que há espetáculos de rara beleza vistos ao redor da Terra. A atmosfera espiritual se renovando. A NASA, através das imagens de seus satélites, também vem nos falar da limpeza que está havendo na atmosfera física do planeta. Então, tudo isso está auxiliando o próprio planeta, renovando, melhorando a sua atmosfera espiritual e a sua atmosfera física. Muitos estão, nestes dias, convidados, alguns por medo da morte, medo de adoecer. Então, há uma multidão em preces, em orações, rezando, louvando, conforme seu credo religioso. Sabemos que muitos o fazem por medo. Aquele que faz por medo, que bom que ele desperte e faça de coração a sua oração, com um sentimento elevado. Este é um clamor verdadeiro que vai gerar todo um envoltório de forças fluídicas, magnéticas, positivas ao redor do indivíduo, ao redor da sua família, do seu lar, da sua cidade, do seu estado, do seu país, do seu continente, e contribuímos para que isso esteja ao redor do planeta. Amigos, irmãos, irmãs, para encerrar, nós vamos então fazer a prece que está lá no item 31 do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: Meu Deus, és soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter causa e utilidade. Aceitamos a aflição que estamos experimentando como expiação de nossas faltas passadas e como prova, como fortalecimento para nos prepararmos melhor para o futuro. Bons espíritos que nos protegeis, dai-nos força para suportá-la sem lamentos. Fazei com que ela nos seja um aviso salutar, que nos acresça a experiência, que abata em todos nós o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua assim para o nosso adiantamento. Irmãos e irmãs, Jesus nos ama muito mais do que pensamos merecer, e Deus é maior do que permite a nossa imaginação. Fiquemos na paz, fiquemos na luz.